Vírus são seres muito estranhos. Eles encontram-se em um limite entre a vida e a morte e parecem existir apenas para fins de reprodução. São simplesmente fitas de DNA ou RNA envoltas em uma camada protetora, muitas vezes centenas de vezes menor do que as bactérias. Existem milhões de tipos diferentes de vírus, o que significa que todo tipo de vida baseada em células pode ser infectado. E eles superam em quantidade todos os outros organismos vivos na Terra em cerca de 10 para 1. Talvez você tenha se perguntado como um ambiente espacial afetaria os vírus. Eles podem sobreviver no espaço? Poderiam nossas missões para outros mundos potencialmente contaminá-los com formas de vida baseadas na Terra? Como os astronautas reagem a doenças enquanto estão no espaço? E também devemos nos preocupar com um cenário semelhante à obra fictícia Guerra dos Mundos, onde micróbios alienígenas facilmente infectam hospedeiros sem imunidade? Podem os vírus ou bactérias, nesse caso, sobreviver ao espaço em uma espaçonave e, em caso afirmativo, poderíamos estar contaminando outros mundos com formas de vida baseadas na Terra em um processo chamado panspermia? Quando uma sonda espacial está sendo construída, muitas vezes é feita uma sala limpa para garantir que a poeira não danifique o equipamento sensível. E também para reduzir, tanto quanto possível, a contaminação da sonda com formas de vida terrestres. Se a espaçonave estiver apenas entrando em uma órbita ao redor da Terra, os germes a bordo não serão um grande problema, porque mesmo que a espaçonave tenha sido contaminada, as chances são de que o satélite ou sonda eventualmente cairão de volta para a Terra. No entanto, as sondas que vão mais longe passam por um processo de esterilização muito mais rigoroso antes de serem lançadas. Durante a construção, cada parte é esterilizada individualmente com lenços umedecidos com álcool. Em seguida, passam por um processo denominado esterilização por calor seco, onde a sonda é aquecida ao máximo possível, até um máximo de cerca de 120 graus Celsius por 30 horas. Este método nem sempre é possível se os instrumentos a bordo forem muito sensíveis a altas temperaturas. Nesse caso, existem outros métodos disponíveis. O objetivo geral desses processos é reduzir a contagem de esporos bacterianos na superfície para menos de 300 mil, já que erradicar completamente cada micróbio é praticamente impossível. Poliestremófilos, ou um tipo de bactéria extremamente resistente, são conhecidos por serem resistentes a vários processos de esterilização. Então, eles ainda podem permanecer na espaçonave mesmo após o processo de esterilização. O que significa que, uma vez lançada, pode muito bem haver micróbios na espaçonave que sobreviveram a todo o processo e agora estão no espaço. Mas eles poderiam sobreviver em um ambiente tão extremo? Bem claramente, os cientistas pensam que sim, ou todo o processo de esterilização inicial não teria sentido. No entanto, os micro-organismos sobreviventes agora precisariam ser resistentes à radiação ultravioleta, às baixas temperaturas e ao vácuo do espaço. E assim que a sonda chegar ao mundo extraterrestre, esses micróbios precisariam encontrar um habitat para começar a se reproduzir. E isso já não teria acontecido? Talvez, embora a partir de todos esses processos, os cientistas pensem que há apenas 0,01% de chance de termos contaminado outro mundo, ou, em outras palavras, de que a panspermia por contaminação direta tenha acontecido. E quanto aos vírus? Bem, os vírus fora de uma célula hospedeira não são realmente considerados vivos, e eles não duram muito sem o hospedeiro antes de serem danificados ou destruídos. Em condições favoráveis, a maioria dos vírus não dura mais do que uma semana sem um hospedeiro, sem mencionar o ambiente hostil do espaço. Portanto, se não houvesse bactérias na superfície de uma sonda, mas alguns vírus permanecessem, eles não durariam muito tempo no espaço. Já a bordo de uma espaçonave tripulada, a questão é totalmente diferente. Missões tripuladas são muito mais complexas do que as robóticas, pois humanos necessitam de um ambiente análogo ao experimentado na Terra. Sem surpresa, este é o mesmo ambiente em que as bactérias e os vírus também se desenvolvem.
De fato, humanos não foram realmente adaptados para o ambiente espacial. O processo de lançamento, a gravidade reduzida, o habitat artificial. Tudo isso aumenta os níveis de estresse dos astronautas, mesmo que sejam muito bem treinados para lidar com situações extremas. Um estudo recente da NASA descobriu que vírus adormecidos nos astronautas foram despertados enquanto seus corpos estavam sob um nível maior de estresse, pois a urina e a saliva mostraram um aumento acentuado no número de herpes vírus eliminados, ou, em outras palavras, vírus tentando encontrar novos hospedeiros. Herpes vírus inclui oral, genital, herpes zoster e varicela. No entanto, o estresse sendo um fator de eliminação viral não é realmente uma surpresa. Nosso sistema imunológico é muito mais eficiente quando não estamos estressados. O que significa que agora mesmo, na Estação Espacial Internacional, vírus e bactérias estão se reproduzindo e florescendo. No entanto, existem muitos filtros a bordo que limpam e reciclam o ar, reduzindo o risco desses vírus se espalharem e adoecerem toda a tripulação. O estudo continua a dizer que quanto mais longo o voo espacial, mais os vírus se reativam. Esse é um outro fator a considerar quando queremos enviar humanos a Marte, que exigiria um longo voo espacial. Uma solução para isso seria a vacinação contra os vírus. Entretanto, atualmente existe apenas uma vacina contra a herpes vírus. Então, falamos sobre panspermia por meio de contaminação direta, ou, em outras palavras, humanos levando micro-organismos para outros mundos. Algo que, se ainda não aconteceu, certamente acontecerá se algum dia enviarmos humanos a Marte. Mas e se o processo for inverso e micro-organismos do espaço fizerem contato com humanos? Já poderia haver bactérias ou vírus alienígenas florescendo na Terra agora? Ou mesmo se não houver, é uma possibilidade no futuro? Bem, em primeiro lugar, vamos descartar a possibilidade de espaçonaves alienígenas já nos terem visitado. Vamos nos concentrar em algo que sabemos um pouco mais, que são asteroides e cometas. Inúmeras missões foram realizadas, as quais estudaram asteroides e cometas bem de perto. Algumas dessas missões, como a missão Rosetta Philae da ESA, surpreendentemente encontraram compostos orgânicos complexos na superfície dos cometas. Compostos que são os blocos de construção do DNA e da vida. No entanto, nenhuma dessas missões tinha instrumentos dedicados que eram capazes de detectar a vida, o que significa que ainda não sabemos definitivamente se existem micróbios alienígenas a serem encontrados em cometas. Devo observar, porém, que embora os compostos orgânicos complexos sejam um achado fascinante, ainda existe um enorme abismo entre os compostos orgânicos e até mesmo as formas de vida mais simples. Os cientistas simplesmente não acham que um cometa ou asteroide pode fornecer o ambiente necessário para a vida se desenvolver como a conhecemos. Por exemplo, sem atmosfera, sem água líquida, sem a proteção do Sol. Mas digamos que haja vida a ser encontrada nestes objetos e que alguns deles pousaram na Terra, sobrevivendo à queda e à entrada atmosférica. Será que podemos ter um grande problema com uma espécie invasora? As chances disso acontecer são muito pequenas. Os vírus são bons em infectar espécies com as quais eles evoluíram e se adaptaram. Eles são adaptados de maneiras específicas para penetrar e infectar células também muito específicas. Vamos dar um exemplo básico. Digamos que as espécies de vírus alienígenas fossem muito maiores do que as células típicas na Terra. Então elas simplesmente não caberiam na maioria das células. E isso assumindo que esses vírus também usam DNA ou RNA para se espalhar. Em um ambiente diferente, elas poderiam ter evoluído em um sistema completamente diferente e, portanto, não seriam compatíveis com a vida baseada na Terra. Deve ser mencionado, porém, que estamos apenas falando sobre probabilidades. Mesmo que o risco seja baixo, se tivermos sucesso em enviar amostras de Marte de volta à Terra, o protocolo da maioria das agências espaciais sugere que essas amostras sejam colocadas em quarentena e estudadas intensamente para reduzir o risco de qualquer contaminação. Então, os cientistas claramente não descartam a ideia de panspermia cósmica. E uma minoria está convencida de que a contaminação já acontece e continua a acontecer.
De fato, um artigo publicado na revista Nature chamado Uma Superproteção de Marte sugeriu: por que se preocupar com a esterilização de sondas espaciais quando Marte e a Terra trocaram rochas espaciais por milhões de anos? O artigo se refere aos impactos de meteoros ejetando material para o espaço, alguns dos quais eventualmente entraram na atmosfera dos planetas vizinhos. Embora a panspermia seja considerada altamente improvável, pela ausência de mais evidências, também não podemos simplesmente descartar a hipótese. A vida inteligente é uma certeza extremamente improvável. É improvável porque o número de coisas que precisam dar certo antes que ela surja é realmente incompreensível. E, no entanto, é uma certeza porque ocorreu bem aqui na Terra, com você e comigo. E uma vez que um evento ocorre, as chances dessa ocorrência se tornam 100%, não importando o quão improvável parecia no início. Tanto quanto podemos dizer, esse conceito era bastante incomum. Ao olharmos para o universo, imaginamos planetas desolados e sem vida, um após o outro. Ainda assim, dado o grande número de planetas que existem, qual é a probabilidade de que a vida inteligente tenha surgido, não uma, mas 2 vezes, ou até mais? Nós estamos sozinhos no universo. Quais são as probabilidades? Se vamos tentar descobrir quais são as chances de vida inteligente existir no universo, devemos nos fazer a seguinte pergunta: o que queremos dizer com vida? A vida no planeta Terra tem muitas formas e tamanhos. Das árvores mais altas aos menores micróbios, de insetos a pássaros, peixes ou humanos, nosso planeta está repleto de vida. Geralmente entendemos o que queremos dizer quando dizemos uma coisa viva. Podemos definir a vida como algo que se move e cresce. De um modo geral, os cientistas definem a vida como qualquer sistema capaz de comer, metabolizar, excretar, respirar, mover-se, crescer, reproduzir-se e responder a estímulos externos. Essencialmente, eles estão de alguma forma cientes de seus ambientes. Buscam recursos, tomam esses recursos para si mesmos e os usam para crescer ou criar mais de si mesmos. E então eles se livram de qualquer resíduo que sobrar. Algumas formas de vida são muito mais ativas do que outras, mas mesmo plantas podem se mover para enfrentar o sol, abrir seus botões ou espalhar suas raízes ao longo do tempo. Então nós olhamos para essas coisas e as consideramos vivas. Mesmo na Terra, porém, existem alguns sistemas, como os vírus, que ultrapassam os limites do que significa ser um ser vivo. Os vírus são tão simples que não têm capacidade de se reproduzir sozinhos ou metabolizar. Em vez disso, eles fazem com que as células que infectam façam esse trabalho para eles. Os vírus estão vivos? Eles certamente se provaram devastadores para outras populações de seres vivos. E podemos definitivamente pensar neles dessa maneira. Mas é um debate que ainda persiste na comunidade científica. Portanto, embora existam certas qualidades que são bastante universais para as coisas vivas aqui na Terra, devemos ser cuidadosos sobre como definimos a vida. Por exemplo, a maioria dos seres vivos na Terra usa água para funcionar. Ela carrega nutrientes importantes em nossos corpos e é tão vital para a vida na Terra que consideramos a ausência de água um indicativo de ausência de vida em outros planetas. Mas se um alienígena pudesse de alguma forma existir bombeando metano líquido através de seu corpo em vez de água, isso o impediria de ser uma coisa viva? Provavelmente não. Então, mantendo a mente aberta, vamos definir a vida como aquilo que busca recursos, cresce e se reproduz. Se essas criaturas predominantemente usam água, como nós, ou se são feitas de alguns outros elementos, ou mesmo energia pura, isso não importa. Tudo o que nos importa é a probabilidade de eles atingirem um nível de inteligência em que possam falar conosco. Para chegar a esse nível, ainda há várias coisas que precisam dar certo. Para começar, eles provavelmente precisariam de uma estrela para orbitar.
até onde podemos dizer a vida não pode existir sem energia. Eles precisariam de um planeta que lhes conviesse. Eles precisariam competir com outros organismos por recursos limitados, incentivando-os a se adaptar e evoluir. Com o tempo, eles precisariam desenvolver habilidades de resolução de problemas e inteligência como forma de obter esses recursos e superar seus rivais. Sua civilização então teria que sobreviver sem ser extinta acidentalmente devido a um estranho ataque de meteoro, ou terremoto, ou congelamento global. Eles também teriam de evitar a autodestruição. Teriam que investir em tecnologia em um nível que lhes permitisse alcançar todo o universo. Também teriam que ter o desejo de falar com qualquer vizinho em potencial, em vez de serem intensamente isolacionistas. E finalmente teriam de transmitir um sinal para nós, por tempo suficiente para que pudéssemos localizá-los. Tudo isso não é de forma alguma uma certeza. No entanto, como foi apontado pelo astrônomo e astrofísico Frank Drake nas primeiras reuniões do SETI em 1961, tudo isso poderia ser usado para calcular a probabilidade de encontrarmos vida alienígena. Ele expôs tudo isso em sua famosa equação de Drake. Isso pode parecer um pouco complicado, mas é baseado em uma ideia muito inteligente e lógica. Usando a mesma lógica que diz que se você descobrir quantos alunos estão em uma escola, calculando quantos alunos foram admitidos no início de cada ano, e em seguida multiplicando isso pelo número de anos que os alunos estudaram, Drake raciocinou que a maneira de estimar o número de civilizações em nossa galáxia, cujas emissões eletromagnéticas são detectáveis, pode ser calculada desde que você conheça as taxas em que todas essas outras etapas aconteceram. Vamos decompor a equação. N é o número que estamos procurando. Quantas raças alienígenas estão por aí para vermos ou ouvirmos? Isso nos dará uma ideia das chances de encontrá-los. R estrela é a taxa de formação de estrelas adequadas para o desenvolvimento de vida inteligente, em número por ano. Nem todas as estrelas são adequadas para o desenvolvimento da vida, pois algumas são muito frias, ou muito quentes, ou geralmente muito instáveis. Precisamos saber quantas estão nascendo e que poderiam sustentar a vida. Fp é a fração dessas estrelas com planetas. Ne é o número desses planetas por sistema solar, com atmosferas e composições adequadas para a vida. Se eles estão cobertos de lava, ou são completamente desprovidos de atmosfera ou água, é improvável que a vida possa se formar lá, com base no exemplo do nosso próprio planeta. Fl é a fração de quantos desses planetas que poderiam suportar a vida realmente oferecem seu suporte. Fi é a fração de planetas para os quais essa vida se torna inteligente. Fc é a fração de vezes que a vida avança tecnologicamente o suficiente para começar a enviar sinais de sua existência. E finalmente L é o tempo médio de existência de uma civilização. Se você combinar todos esses elementos, poderá prever com boa precisão quantas civilizações alienígenas poderemos ver no céu noturno agora. E claro, você deve ter notado uma desvantagem com essa equação. Alguns desses números simplesmente não são conhecidos por nós. Mas onde está a graça de não tentar de qualquer maneira? Ao inserir os números que os cientistas atualmente acreditam ser mais prováveis, e ao fazer algumas suposições ao longo do caminho, tentaremos resolver a equação de Drake. Se você acha que algum dos meus números parece racional, me avise nos comentários abaixo. Então, com isso, vamos ver quantas civilizações alienígenas podemos razoavelmente esperar no céu noturno. Para começar, podemos inserir alguns valores com razoável nível de certeza. Cientistas que observam a Via Láctea podem prever com precisão quantas estrelas se formam a cada ano, pois temos muitos exemplos para se basear. Dependendo de quem você perguntar, o número pode variar entre 3 e 7. Em uma estimativa conservadora, digamos que sejam 5. Fp também é fácil de resolver. Por meio de observações astronômicas recentes do telescópio espacial Kepler, ficou aparente que os planetas são muito comuns em nossa galáxia, com cada estrela tendo em média um planeta. Então vamos definir esse número alto também, digamos 90%.
No entanto, mesmo que o número que prevemos atualmente esteja a uma distância adequada de suas estrelas, ter a mistura ideal de elementos que produziriam vida semelhante à nossa é uma probabilidade muito menor. Dos 100 bilhões de planetas na galáxia, talvez apenas 300 milhões se encaixe nessa categoria. Obviamente, isso não leva em conta a vida alienígena que é significativamente diferente de nós, mas vamos descontá-las por enquanto, pois isso seria ainda mais difícil de prever. Isso nos dá uma chance percentual de 0,3%. Uma chance bastante pequena de que um dos planetas em um sistema solar seja adequado para a vida. Então, 0,003 para a NE. Até agora, esses números estão bem fundamentados por evidências. Mas aqui é onde as coisas ficam um pouco complicadas. Para o número de vezes que a vida surgiu, temos apenas um exemplo para usar: a vida na Terra. Até o momento, não provamos que a vida surgiu em Marte ou Ganimedes, apesar de todas as conjecturas nessa frente de pesquisa. Então, podemos tomar essa estimativa de duas maneiras. Tanto quanto podemos dizer do registro fóssil, a vida surgiu assim que o nosso planeta esfriou o suficiente, o que pode indicar um alto valor para a FL, talvez tão alto quanto uma certeza. Mas, por outro lado, pelo que sabemos, toda a vida se originou de um ancestral comum. Ou seja, a vida se formou nesse planeta a partir de matéria não biológica exatamente uma vez, e nunca mais ressurgiu desde então. Os cientistas procuraram evidências de bactérias que podem ter surgido de forma independente, mas até agora não encontraram nenhuma. Isso pode ser uma coincidência. Talvez a vida tenha surgido várias vezes, mas a vida que surgiu primeiro era mais avançada e, portanto, competiu com as bactérias simples recém-formadas até a extinção dessas últimas. Ainda assim, significa que a vida é incrivelmente certa, ou 1 milhão para 1. Vamos com o número mais pessimista e ver onde isso nos leva. FL igual a 0,0001%. Encontramos o mesmo problema para o surgimento da inteligência. Existem vários exemplos de animais exibindo formas de inteligência. Polvos podem abrir frascos e resolver quebra-cabeças, e alguns pássaros e macacos podem usar ferramentas ou até aprender linguagem de sinais. Talvez isso prove que, com tempo suficiente, a vida sempre evolui para se tornar mais inteligente. No entanto, se quisermos ser rigorosos sobre isso, também podemos dizer com precisão que de todas as bilhões de espécies que existiram na Terra, apenas uma é realmente inteligente o suficiente para os nossos propósitos: nós. O que faz com que as chances pareçam muito baixas para que isso aconteça. Vamos mais uma vez inserir o nosso valor de 1 milhão para 1 para a FI, novamente sendo apenas pessimista. Em termos de quanto se tornam tecnologicamente avançados o suficiente para começar a se comunicar, acho que esse número provavelmente é muito maior. Novamente, embora tenhamos apenas uma espécie para comparar, vale a pena notar que os humanos são involuntariamente tagarelas com o universo, quase por acidente. Graças à indústria e transporte, estamos alterando a composição química de nossa atmosfera, o que é algo que uma raça alienígena poderia detectar. Certas moléculas em nossa atmosfera só estão presentes pela ação humana. Também enviamos sinais para o espaço graças aos nossos sinais de rádio e satélites. Às vezes até enviamos sinais para as estrelas deliberadamente, como a mensagem de Arecibo que foi transmitida da Terra em 1974 e continha informações sobre a civilização e a história humanas expressamente para que qualquer alienígena que a ouvisse pudesse aprender sobre nós. Embora esses sinais não viajassem muito na grande escala cosmológica das coisas, antes de se tornarem dispersos e indistinguíveis da radiação de fundo, nós podemos nos considerar como uma raça comunicante. Então vou prever esse número como alto. Digamos que 70% das raças inteligentes atinjam esse nível. Por fim, quanto tempo as civilizações sobrevivem? Para esse número, infelizmente, não temos um único exemplo. Nós não sabemos quanto tempo nossa raça pode sobreviver, não até que todos estejam mortos, quando não restar ninguém para escrever o número final. No entanto, embora existam alguns perigos que podem acabar conosco como espécie, desde quedas de meteoros, guerra nuclear ou até mesmo erupções solares,
Quanto mais tempo conseguimos sobreviver, mais provável será que continuemos sobrevivendo. Se estivermos em vários planetas, um cometa atingindo a Terra não ameaçaria mais a sobrevivência de nossa espécie. Se estivermos em vários sistemas solares, uma erupção solar não poderá mais atingir todos nós. Em teoria, dessa maneira, as espécies poderiam atingir um status de imortalidade, durando potencialmente bilhões de anos, desde que pudessem sair da faixa de perigo. Vamos ser otimistas e usar esse número. O que isso nos dá para a equação de Drake? Com base nessas suposições, em nossa galáxia, nossa resposta é 0. Se as civilizações vivessem por 1 trilhão de anos, o que é mais do que a idade do universo, ainda teríamos uma estimativa de 0. Dadas essas probabilidades, nossas chances de ter notícias de outra civilização são quase inexistentes. Mas isso é exatamente o que acontece com esse tipo de estimativa. Se em vez disso assumirmos que o surgimento da vida é uma certeza, e que o surgimento da inteligência também, nossa resposta final, mesmo que para uma civilização de 1000 anos, não seria mais 0. Em vez disso, a resposta à equação seria de 9 em nossa galáxia. 9 raças inteligentes nas estrelas que podem estar agora mesmo tentando se comunicar conosco. E se as raças rotineiramente chegarem à imortalidade funcional, a ponto de suas civilizações durarem 1 bilhão de anos, então veríamos até 9.450.000 em nossa galáxia, ou mais. Eu sei que são valores hipotéticos, mas acho isso muito interessante. Colocar os números na equação a torna um pouco mais tangível, um pouco mais mágica e emocionante. De acordo com a equação de Drake, ou o céu pode estar completamente silencioso, ou absolutamente repleto de vida alienígena. Se for a primeira resposta, provavelmente devemos nos preparar para uma existência longa e solitária. Devemos aprender a nos dar bem uns com os outros, porque talvez essa seja a única vida que veremos. Não haverá alienígenas parando para dizer olá. Mas se for a segunda resposta, isso leva a uma pergunta muito importante. Onde estão todos? Mas essa é uma pergunta para o próximo episódio dessa série. Por enquanto, podemos concluir que é importante tentar refinar alguns desses números. Através dos esforços de rovers como o Perseverance em Marte, já estamos dando passos para tentar encontrar vida alienígena em nosso próprio sistema solar. Quanto mais pudermos reduzir esses números, mais certos estaremos sobre as nossas chances de encontrar civilizações alienígenas. E até encontrarmos uma, é tudo uma questão de probabilidades. E se as chances são altas ou baixas, bem, isso depende de você. Até o momento, há apenas um exemplo que conhecemos: a vida que encontramos aqui na Terra. Não há prova definitiva de vida em nenhum outro lugar do universo. Mas isso não significa que não exista vida lá fora. Se houver vida alienígena em outros planetas além do nosso, como eles seriam? Qual seria sua biologia? E o que veríamos de sua civilização? Você pode pensar que não há como prever isso. No entanto, acredite ou não, mesmo que nunca tenhamos visto um único alienígena, podemos fazer suposições baseadas na ciência para nos ajudar a saber o que esperar. E tudo graças a um princípio simples: a forma segue a função. Mas vamos primeiro falar sobre as razões de nossa aparência. Ao olhar para o seu próprio corpo, mesmo que não saiba tudo o que ele faz, você é um exemplo incrível de otimização. Você provavelmente tem 2 mãos completas com dedos e polegares opositores, ideais para agarrar ferramentas e realizar operações complicadas e delicadas. Você tem um sistema digestivo que é capaz de absorver matéria, extrair nutrientes e usá-los para construir ou reparar a si mesmo. Você tem pernas para locomoção, um cérebro para pensar, um coração que, em média e sem quebrar, bombeará 2,5 bilhões de vezes ao longo de toda a sua vida. Todas essas partes do seu corpo desempenham funções específicas,
que foram aprimoradas ao longo de milênios para serem realmente boas no que fazem, mesmo que às vezes não aparente. Você é um exemplo de forma seguindo a função. Graças à seleção natural e mutação aleatória, a natureza é muito boa em descobrir o que funciona. Quando Charles Darwin estava viajando pelas Ilhas Galápagos, ele notou que diferentes tentilhões tinham bicos com formatos diferentes. Depois de observá-los por um tempo, Darwin notou que os tentilhões com bicos maiores e mais pesados comiam tipos diferentes de alimentos, diferente dos tentilhões com bicos menores e mais delicados. Na verdade, um bico grande era ideal para quebrar sementes ou nozes duras, enquanto os bicos menores eram mais adequados para entrar em cantos e fendas para pegar insetos. Essa observação foi a base para a sua conhecida teoria da evolução. Nesta teoria, graças à variação genética e à competição, a natureza está constantemente experimentando coisas novas para ver o que funciona. E há certas coisas que lhe dão uma vantagem. Por exemplo, graças a toda a luz emitida pelo nosso Sol, os organismos que evoluíram para tirar proveito disso desenvolvendo a visão, tiveram uma grande vantagem sobre os organismos que não o fizeram. Eles podem encontrar comida melhor, evitar predadores ou navegar em seu ambiente. Tão útil é a visão que a natureza não a inventou apenas uma vez. Acreditamos que o olho evoluiu independentemente cerca de 40 vezes ao longo da vida na Terra. 40 espécies diferentes que anteriormente não contavam com olhos evoluídos. Isso é chamado de evolução convergente, e os olhos não são o único exemplo disso acontecendo. Os morcegos não são parentes dos pássaros, mas ambos desenvolveram asas para voar. E por falar em morcegos, tanto os morcegos quanto os golfinhos evoluíram de forma independente à ecolocalização, para ajudá-los a enxergar em ambientes onde a luz não era tão abundante. A fotossíntese surgiu dezenas de vezes. Os koalas têm impressões digitais quase idênticas às dos humanos. Isso acontece porque existem algumas pressões seletivas que são simplesmente universais. Tudo que vive precisa ganhar nutrientes, crescer e se reproduzir. E como resultado, como uma planta que dobra suas raízes em torno de rochas para encontrar um solo mais macio, a natureza é boa em descobrir a melhor maneira de obter o que precisa. Por causa da prevalência da luz, os olhos são apenas uma boa ideia. E quando algo funciona, a natureza às vezes o apresenta mais de uma vez. Isso significa que em planetas semelhantes ao nosso, é perfeitamente possível que a evolução acabe seguindo um caminho semelhante. Embora hipotéticos alienígenas em outros planetas possam não se parecer exatamente conosco, eles podem ser surpreendentemente semelhantes. Sempre pensei que parecia bobo que tantos alienígenas em filmes de ficção científica fossem humanoides, mas talvez isso seja mais do que apenas uma maneira de aliviar a pressão no departamento de figurino do filme. A evolução convergente diz que isso pode realmente acontecer. Se funcionou conosco, talvez funcione de forma geral. Qualquer alienígena que chegasse às estrelas precisaria ter a capacidade de trabalhar com ferramentas. Então dedos ou algo semelhante seriam uma adição provável a uma raça alienígena. Cabeças grandes cheias de cérebros complexos para análise e resolução de problemas também seriam um benefício. O cérebro humano é o mais complexo de qualquer animal na Terra, com 86 bilhões de neurônios. Parece bastante razoável pensar que os alienígenas sejam assim. Graças ao nosso cérebro, peles grossas se tornaram menos importantes para nos mantermos aquecidos, já que somos capazes de criar roupas para nós mesmos. É bem possível que alienígenas, se forem inteligentes, não sejam peludos ou de pele grossa. É claro que esse tipo de lógica pode não ser suficiente, porque a vida pode não surgir em um planeta exatamente igual ao nosso. Se houver diferentes pressões seletivas, diferentes adaptações podem ocorrer. Por exemplo, em um planeta com baixa gravidade, plantas e animais seriam capazes de crescer muito mais alto do que na Terra. Haveria menos custo de energia para levar os nutrientes através de seus corpos ou bombear sangue, se os alienígenas usassem esses tipos de sistemas.
Enquanto, inversamente, em um planeta com gravidade muito alta, você provavelmente veria alienígenas mais atarracados, mais baixos e mais pesados. Seus ossos precisariam ser mais densos para se sustentar em uma gravidade maior. Ou possivelmente seriam aquáticos, já que a gravidade é um problema menor na água. Em um planeta mais distante de sua estrela do que o nosso, haveria menos luz, então os olhos de um alienígena poderiam ser maiores. Ou talvez os alienígenas em tais planetas dependessem de coisas como a ecolocalização para ver o que está ao seu redor. Em planetas com órbitas elípticas, as temperaturas sazonais variam muito mais. Talvez nesses planetas você veja um aumento na capacidade de hibernar, ou até mesmo voltar da quase morte como tardígrados e sua incrível capacidade de retornar à animação depois de estarem nos ambientes mais hostis, como as profundezas do espaço. A temperatura também pode afetar o tamanho, como nas profundezas de nossos oceanos, onde ocorre o gigantismo do fundo do mar, pois os grandes corpos podem ser mantidos aquecidos com mais eficiência, enquanto nos desertos os pequenos animais têm uma maior relação massa-superfície, permitindo-lhes dispersar o calor de forma mais eficaz. Em um planeta com menos campos magnéticos, mais bombardeado pela radiação cósmica, talvez a vida tivesse tempos de vida mais curtos, da mesma forma que em torno da fortemente irradiada usina nuclear de Chernobyl, onde cães e outros organismos de vida curta prosperam, enquanto os humanos sofrem. Em cada caso, a forma segue a função. A vida se adaptará às condições em que se encontra. E não termina aí. Você sabia que essa lógica pode se aplicar a culturas e civilizações também? Quando os conquistadores espanhóis encontraram os astecas, havia uma lacuna tecnológica significativa, apesar de ambos os grupos serem de humanos. Alguns historiadores supõem que isso pode estar ligado a coisas como a facilidade com que cada grupo poderia cultivar. Cultivos intensivos que exigem muito esforço para crescer exigem que mais da população passe seu tempo cultivando, deixando menos indivíduos livres para invenções e atividades científicas. Provavelmente há muitos outros fatores em jogo também, mas o ambiente é certamente um deles. A prevalência de carvão ou outras fontes de combustível pode desencadear uma revolução industrial. A presença ou ausência de silício ou metais raros pode ajudar ou atrapalhar uma revolução informática, acelerando ou retardando o progresso de uma civilização. Uma vez que uma raça alienígena evolua até o ponto de se tornar inteligente, a menos que tenha surgido através de algum mecanismo estranho que não entendemos, provavelmente o faria superando seus rivais e coletando recursos para si e seus descendentes. As civilizações compostas por tais criaturas provavelmente também teriam fome de espaço e recursos. Quer ganhem essas coisas por meio de diplomacia inteligente ou agressão, é mais provável que as queiram. A forma segue a função. Essa busca por expansão e busca de cada vez mais energia e recursos levou o astrofísico soviético Nikolai Kardashev, em 1964, a propor a escala de Kardashev para classificar os diferentes tipos de civilizações alienígenas que podem existir por aí. Ele agrupou as civilizações em 3 tipos. As civilizações do tipo 1 podem utilizar completamente a energia disponível em seu planeta. Ainda não chegamos a esse ponto como espécie, então estamos a aproximadamente 0,7 na escala de Kardashev. O tipo 2 utiliza completamente a energia disponível de sua estrela, possivelmente construindo uma mega estrutura gigante, como uma esfera de Dyson, para capturar e utilizar toda a sua produção de energia. As civilizações do tipo 3 seriam capazes de utilizar toda a produção de energia de sua galáxia. Não vimos nenhuma evidência de uma civilização alienígena como esta, o que é o melhor, pois eles provavelmente nos veriam da mesma maneira que vemos as bactérias. Levemente interessantes, mas de outra forma completamente alheios à sua existência. Após Kardashev, outros cientistas propuseram novas adições a essa escala. O tipo 4, em que usariam toda a energia do universo. O tipo 5, em que usariam toda a energia em múltiplos universos. Ou mesmo o enigmático tipo Ômega,
capaz de utilizar fontes de energia além disso, talvez existindo inteiramente fora do tempo. Tal civilização seria essencialmente de deuses. Não teríamos como detectá-los, porque nada neste universo existiria exceto da maneira que eles quisessem, e não teríamos nada com que comparar sua existência. Enquanto isso possa parecer uma perspectiva sombria para a humanidade, se alguma vez nos depararmos com outra raça, sob essa teoria, quase certamente acabaríamos competindo por recursos de uma forma ou de outra, ou apenas sendo esmagados por um poder muito superior. Mas, na verdade, também existem outras possibilidades para o desenvolvimento alienígena. Afinal, como exemplo, nem todos os humanos estão interessados em expandir-se cada vez mais. De fato, com o advento da internet e do ciberespaço online, cada vez mais a interação humana está ocorrendo nos espaços virtuais. Carl Sagan propôs um modelo que classifica as raças alienígenas com base em quantas informações únicas elas conheceriam coletivamente. Embora muito mais fácil de detectar à distância e reconhecidamente difícil de medir, essa maneira de avaliar o espaço não exige que uma raça alienígena se expanda infinitamente. Uma raça inteligente que começasse a olhar internamente, ou mesmo uma que passasse todo o seu tempo consciente em algum tipo de ciberespaço, ainda poderia aprender mais e mais sobre si mesma e sobre o universo como um todo, enquanto ocuparia cada vez menos espaço dentro desse universo. Para constar, a escala de Carl Sagan é alfabética, onde estávamos em uma civilização do tipo J, pois aparentemente sabíamos 10 elevado a 13 bits de informação única, e isso do ano de 1973. Embora eu não tenha conseguido descobrir exatamente como ele elaborou esse número, e se você souber, por favor, mencione nos comentários, provavelmente estamos mais longe nessa escala agora, 50 anos depois. Mas, como efeito de comparação, uma civilização do tipo Z precisaria conhecer algo como 10 elevado a 31 bits, mais informações do que existe em todo o universo. Então, é improvável que tal raça exista, pelo menos por enquanto. Em última análise, nós não sabemos ao certo. A vida alienígena continua a ser algo indescritível. Mas, embora seja verdade que não conheçamos uma civilização alienígena, é reconfortante saber que é totalmente plausível que haja algo sobre eles que possamos entender e até achar relacionável, pois a forma segue a função. Nós, como seres humanos e pensantes, somos os seres que conquistaram o domínio desse mundo. Talvez um dia, se encontrarmos outra raça que faça as mesmas coisas que nós, em vez de ver algo realmente estranho, talvez seja como olhar para um espelho. Só na Via Láctea, acredita-se que existam 100 bilhões de planetas. Destes, acredita-se que 300 milhões se encontram na chamada Zona Habitável, distantes de seu Sol o suficiente para sustentar vida, ao mesmo tempo em que contém a mistura certa de elementos químicos dos quais a vida como a nossa pode surgir. Em todos os 13 bilhões de anos da existência do universo, se apenas uma pequena fração, se apenas 1% deles se tornasse civilizações capazes de alcançar o cosmos, então deveríamos estar vendo sinais de milhares, se não milhões de raças alienígenas por toda a nossa galáxia. E assim, nas palavras do físico ganhador do Prêmio Nobel, Enrico Fermi, em seu famoso Paradoxo de Fermi, onde estão todos? Talvez não haja ninguém lá fora. Podemos ser os primeiros a chegar tão longe. Todos os outros planetas podem ser desolados e vazios. Seria então nossa oportunidade de espalhar nossa espécie pelo universo, explorando todas essas rochas vazias no espaço, e a única vida que encontraríamos seria a própria vida que levamos da Terra. Embora essa seja uma possibilidade perfeitamente razoável, não há evidências conclusivas para provar que está errada. Esta não é a única explicação que existe para o céu não estar cheio de sinais. Devemos também estar cientes de que somos constrangidos por uma surpreendente limitação natural. Para descobrirmos ou fazermos contato com uma civilização alienígena, uma de duas coisas precisa acontecer.
Ou precisamos enviar uma mensagem para uma civilização alienígena e depois aguardar a mensagem de volta para nós, ou a civilização alienígena precisa ter feito a primeira abertura, nos enviando uma mensagem diretamente. Existem diferentes maneiras de fazer isso. Por exemplo, podemos enviar naves espaciais uns para os outros, ou usar sondas não tripuladas, mas há problemas significativos em fazer qualquer coisa além de enviar mensagens. Enviar uma nave espacial é um negócio complicado. Nas velocidades atuais de nossas naves espaciais, levará potencialmente milhões de anos para um astronauta chegar ao seu destino. A sonda Voyager 2 levou cerca de 49 anos para apenas sair do nosso sistema solar. A estrela mais próxima está a 4 anos-luz de distância. Em outras palavras, levaria mais de 81 mil anos para chegar lá, ou cerca de 2.700 gerações humanas. E isso presumindo que em nossa vizinhança cósmica há alienígenas. Mesmo que façamos concessões para que a tecnologia melhore, é necessária uma energia colossal para acelerar um objeto até a velocidade da luz. Na verdade, seria preciso mais energia do que existe em todo o universo, por razões que não vamos abordar aqui. A massa simplesmente não gosta de viajar nessas velocidades. Então, a menos que nós ou nossos amigos alienígenas sejam capazes de encontrar algum tipo de solução alternativa, provavelmente a maneira mais fácil de se comunicar com outras civilizações é enviando sinais de rádio. Para ser justo, não é implausível que esse limite de velocidade um dia seja quebrado. Os cientistas levantaram a hipótese de algumas coisas promissoras envolvendo mover o espaço ao seu redor em bolhas de dobra, em vez de se mover diretamente. O limite de velocidade da luz só se aplica ao movimento dentro de uma área local. Então, se é a sua área local que está se movendo, tudo bem. Temos exemplos reais disso na natureza em torno de buracos negros, algo que exploramos em outra série de vídeos. Mas até que isso se torne uma realidade científica, vamos nos ater ao fato de que é muito mais fácil enviar mensagens do que fazer visitas. É significativamente mais fácil e barato enviar ondas de luz ou rádio, tão simples quanto acender uma lâmpada suficientemente grande. Então vamos supor que assim será o nosso primeiro contato com alienígenas. Mesmo aqui, no entanto, encontramos um obstáculo. Sinais de rádio e luz são mais do que capazes de viajar em velocidades relativísticas, afinal é chamada de velocidade da luz por um motivo. No entanto, esse é seu limite, um pouco menos de 300 milhões de metros por segundo. Nenhum sinal pode ir mais rápido do que isso, e isso, por sua vez, limita o quão longe podemos ver através do espaço. Qualquer sinal nosso precisaria viajar pelo espaço antes de chegar à vida alienígena. Então, mesmo que eles decidissem responder imediatamente, sua resposta precisaria viajar todo o caminho de volta, se eles decidirem responder. Vamos imaginar que isso aconteça. Nós só inventamos o rádio em meados da década de 1890, então não conseguimos fazer isso por muito tempo. Como tal, só poderíamos trocar uma mensagem com alienígenas a distâncias de no máximo 60 anos-luz de nós. Ou seja, 60 anos para um sinal enviado por nós em 1900 para alcançar a civilização alienígena e 60 anos para um sinal de volta. Nossa galáxia tem 105.700 anos-luz de diâmetro. Então, a bolha de 60 anos-luz com a qual poderíamos nos comunicar é realmente muito pequena. Para ser justo, essa limitação desaparece se os alienígenas nos contatarem primeiro. Afinal, agora estamos recebendo luz do telescópio espacial James Webb, uma luz que viajou por 13 bilhões de anos até nós, quase desde o início do universo. Se uma civilização alienígena surgiu há cerca de 2 bilhões de anos atrás, e eles continuaram existindo desde então, isso significa que eles agora têm uma bolha de 2 bilhões de anos-luz, da qual tecnicamente poderíamos captar seus sinais. Uma civilização de 10 bilhões de anos agora teria uma bolha de 10 bilhões de anos-luz. Mas se estivessem a 10 bilhões de anos-luz de distância, e com apenas 9 bilhões de anos de idade, seriam completamente invisíveis para nós.
Supondo que existam alienígenas tão distantes, por que não estamos vendo nenhum deles? Onde estão os seus sinais? Bem, essa linha de pensamento pode se basear em uma suposição errônea, uma suposição de que não houve nenhum sinal vindo das estrelas. Mas recebemos alguns sinais, só não temos certeza do que são. Vamos explorar isso com um fascinante exemplo. Em 1961, em sua busca por evidências da existência de vida alienígena, o que vale a pena notar porque abre uma possibilidade de viés de confirmação, pesquisadores da Universidade Estadual de Ohio terminaram o trabalho em um telescópio especializado chamado Big Ear. Era do tamanho de 3 campos de futebol e funcionava de maneira semelhante aos telescópios modernos, pois capturava sinais usando seu grande espelho em uma extremidade e os refletia através de espelhos menores na outra extremidade, para 2 receptores no centro, onde os resultados então eram processados. Você pode notar que esses pratos de captura são apenas antenas, não espelhos verdadeiros. Isso ocorre porque o Big Ear era um radiotelescópio. Não estava tentando captar luz visível. A maneira como o Big Ear funcionava significava que era mais limitado em seus movimentos do que um telescópio que podia girar em qualquer direção. O Big Ear só podia inclinar seu refletor primário para cima e para baixo, o que significava que estava um pouco limitado a apenas captar sinais de um ponto em uma faixa estreita de espaço em um dado momento. Isso era mais barato e mais fácil de projetar. Mas os projetistas tiveram uma ideia que os permitiria contornar as limitações do Big Ear. Eles construíram o telescópio na orientação certa para acompanhar a rotação do planeta da esquerda para a direita, com a Terra girando para um lado e com seu refletor inclinável ajustando ao longo do outro eixo. Com paciência suficiente era possível apontar o Big Ear para qualquer ponto do céu noturno. Uma solução bastante inteligente. A direção da antena do Big Ear varria o céu noturno em grandes arcos circulares, tentando detectar quaisquer sinais incomuns para os quais não tivéssemos uma explicação natural. E em 1977, o Big Ear encontrou algo. Em 15 de outubro, um pulso de ondas de rádio de 72 segundos de duração foi detectado, 30 vezes mais poderoso do que qualquer coisa que o Big Ear tivesse ouvido antes do ruído de fundo do universo. Era tão fora do comum que o pesquisador que o encontrou escreveu "Uau" no registro impresso, dando-lhe o nome histórico de sinal Uau. Era incrivelmente uniforme, aumentou de intensidade, atingiu o pico e depois caiu novamente em um movimento suave, diferente das flutuações erráticas encontradas na radiação cósmica de fundo. Isso indicava que o que quer que tivesse feito o sinal estava sendo transmitido de forma consistente, como o feixe de um farol varrendo as estrelas e nós daqui da Terra virando para olhar para ele e depois virando para longe novamente. Mas o sinal não era consistente. Devido ao design do Big Ear, os pesquisadores tiveram que esperar alguns minutos antes que a segunda orelha do radiotelescópio se movesse para olhar para aquele trecho específico do espaço, de onde o sinal Uau veio. E quando voltaram ao trecho, o sinal havia desaparecido. Desde então, até hoje, apesar de diversas tentativas, nunca capturamos outro sinal Uau vindo daquela região do espaço. Então, o que era? Uma falha na maquinaria do Big Ear? Um cometa de passagem que lançou uma explosão momentânea de sinais? Ou uma civilização alienígena tentando se comunicar? O fato é que não sabemos. É possível que o sinal Uau tenha uma explicação perfeitamente natural. Afinal, quando os pulsos regulares e consistentes de raio-x dos pulsares foram descobertos, algumas pessoas pensaram que eram alienígenas tentando se comunicar antes que a explicação real fosse encontrada. Talvez um dia encontremos outro sinal Uau e veremos que não era nada de origem alienígena. Mas há um ponto técnico que precisa ser mencionado aqui. Se eu fosse o cientista responsável, apontaria meu telescópio para o ponto no céu de onde veio o sinal Uau e esperaria para ver se mais alguma coisa vinha de lá. Senão, outro sinal poderia entrar e eu não perceberia. Mas considere a forma como o Big Ear foi construído. Ele gira apenas com a rotação da Terra.
Fisicamente, não pode ficar olhando para o mesmo lugar por mais de alguns momentos. Como tal, não temos ideia se mais sinais vieram dessa região do espaço ou não. Centenas de sinais poderiam ter chegado nas próximas horas, incluindo uma apresentação completa de uma orquestra. Mas como Big Ear não estava ouvindo naquela direção por mais de um momento no dia, poderia ter captado apenas uma única nota musical. Isso destaca uma decisão consciente por parte de organizações como o SETI, que buscam vida inteligente no universo. Como os recursos são limitados e o espaço é vasto, eles não têm tempo e financiamento para pegar um telescópio e apontá-lo por potencialmente décadas a fio em um único lugar, apenas para ver se os alienígenas querem falar conosco novamente daquele local. Em vez disso, eles preferem amplas varreduras de espaço para cobrir o máximo possível de céu, na esperança de obter um golpe de sorte. Se eles estivessem pescando, em vez de deixar sua linha na água em um único ponto, eles estariam lançando e soltando a linha, vendo se algo imediatamente é fisgado e seguindo em frente se nada acontece. Essa abordagem é mais razoável do que a minha analogia faz parecer, já que alienígenas não são peixes para serem atraídos por uma isca ou assustados por um respingo de telescópio olhando para eles. E embora o primeiro processo seja mais metódico, há todas as chances de que, se você apenas fazer uma varredura do céu com seu telescópio, encontre alguma evidência ou sinal. O problema vem com o acompanhamento. Na verdade, houve vários sinais, como o sinal WALL, que os radiotelescópios captaram ao longo dos anos. Explosões estranhas e incomuns para as quais não temos uma explicação. Mas como não estamos focando neles e acompanhando minuciosamente ao longo de anos de estudo contínuo e dedicado, estamos perdendo muitas informações e, como resultado, acabamos com conclusões mais fracas. O que nos leva à nossa conclusão. Talvez não estejamos vendo alienígenas simplesmente por causa do nosso método. Claro, essas são apenas algumas das muitas teorias possíveis. No entanto, existem outras explicações mais baseadas em teorias que se apoiam mais na especulação. Elas são fascinantes e nos dão insights interessantes sobre a nossa própria civilização. Ao longo da história humana, muito se pensou em como poderia ser a vida alienígena. Às vezes, eles são descritos como humanoides de pele cinza, com olhos grandes. Às vezes como estranhos monstros de tentáculos. Mas, em última análise, embora essa seja uma questão interessante a ser considerada, não é realmente a mais importante. Pois há uma consideração muito mais urgente sobre a qual precisamos falar se os alienígenas realmente existirem. Ou seja, se encontrarmos alienígenas amanhã, o que podemos esperar que eles façam? Embora isso possa parecer uma pergunta inútil, nossa sobrevivência como espécie pode depender de sabermos a resposta. Porque se os alienígenas existirem, quando nos encontrarem, poderá ser tarde demais para considerá-la. Talvez até seja tarde demais para fazer qualquer coisa. Essa é uma questão que pode determinar a destruição de nossa espécie, ou talvez nossa salvação. Se nossas especulações sobre o comportamento de hipotéticos alienígenas devem ser úteis para nós, tanto quanto possível, precisam ser fundamentadas em observações reais. Por exemplo, sabemos que a vida pode surgir no universo, porque surgiu pelo menos uma vez, aqui. Sabemos que não podemos ver sinais de qualquer outra vida alienígena, uma ideia que consideramos como o paradoxo de Fermi. Portanto, qualquer comportamento que observemos deve estar alinhado com esse fato. E também considerarmos como quando as espécies evoluem, a forma segue a função. Os mesmos imperativos evolucionários que nos impulsionam provavelmente também teriam efeito em outras espécies. Com toda a probabilidade, todos precisam comer, ou se reproduzir de uma forma ou de outra, ou provavelmente todos morreriam. Então, embora não saibamos com certeza se existe vida alienígena, vamos reunir essas ideias. Ao fazê-lo, obtemos alguns insights reveladores. Para começar, porém, vamos segurar o espelho para nós mesmos. Nós somos a única instância de vida surgindo no universo que conhecemos.
O grande experimento humano de civilização vem acontecendo há milhares de anos e produziu muitos tipos diferentes de sociedade: socialista, capitalista, caçadora-coletora, nômade teocrática, apenas citando alguns. Se quisermos entender o comportamento das civilizações alienígenas, precisamos considerar as sociedades humanas. Assim, ao considerar como os alienígenas podem se comportar, podemos ter algumas ideias para comparar. Em termos gerais, porém, vamos examinar dois grandes extremos e ver como eles podem influenciar a civilização alienígena. Esses dois extremos são o altruísmo e a agressão, amor e violência. Vamos começar com a violência. Embora esse possa ser um ponto de partida pessimista, infelizmente é o que devemos considerar, porque à medida que a civilização humana se desenvolveu ao longo das eras, diferentes grupos de humanos quase sempre entraram em confronto violento. Isso se liga à ideia evolucionária de que a competição sempre ocorre quando há mais organismos do que recursos. Os seres humanos são organismos e precisam de recursos para viver. E assim, com demasiada frequência, ao longo dos tempos, guerras por recursos têm sido travadas. Terras agrícolas, pessoas e toda a força de trabalho e indústria que podem produzir ouro, óleo. Mesmo quando uma civilização desenvolve viagens espaciais e alcança as estrelas, esse problema provavelmente ainda existirá. Afinal, estamos quase nas estrelas, e certamente parece não haver escassez de conflitos violentos entre nós hoje. Então, com um tamanho de amostra de exatamente 1, temos que pelo menos considerar a possibilidade de que outras raças alienígenas sejam iguais a nós, impulsionado pela necessidade de recursos para apoiar uma população cada vez maior. É claro que quando se trata de sociedades, há ainda mais razões pelas quais os confrontos podem ocorrer. Por exemplo, diferenças religiosas ou ideológicas. A Guerra Fria foi em grande parte travada entre países que defendiam diferentes ideologias políticas, capitalismo e comunismo, e que se ameaçavam mutuamente. A civilização alienígena também pode ideologicamente diferir de nós. Na verdade, seria surpreendente se não fizessem. E por isso é possível que eles sintam que sua ideologia seja ameaçada de alguma forma pela nossa. E isso também pode levar a conflitos. Sem contar o fato de que algumas culturas idolatram a própria violência, julgando-se valiosas apenas quando conquistam vitórias, como os invasores vikings ou os espartanos. Outros procuram construir impérios, reconhecendo que é muito mais fácil tirar riqueza dos outros do que desenvolvê-la por si mesmo. Todas essas razões são perfeitamente plausíveis para uma raça inteligente que dominou seu planeta, que superou outras formas de vida lá e que provavelmente se sente bem fazendo isso. A sensação de sobreviver é boa. Gostamos de nos sentir fortes. Mas se isso leva ao conflito, como pode ser um conflito alienígena? A tecnologia aumenta as apostas. Atualmente não temos a tecnologia para mover objetos para outros sistemas solares. Dadas as vastas distâncias pelo espaço, a menos que pretendamos apenas lançar mensagens insultuosas uns aos outros através do vazio, a luta real pode não ser alcançada até que consigamos resolver a questão de viagens na velocidade da luz, e provavelmente algo mais rápido que isso. Mas é possível que um dia possamos contornar esse problema, e isso abre instantaneamente uma perigosa possibilidade. É teoricamente impossível mover algo até a velocidade da luz, por causa da ligação entre massa e energia. Quanto mais energia algo tem, mais massa ele tem, porque os dois estão ligados e, portanto, mais energia você precisa para aumentar ainda mais sua velocidade. Isso só é perceptível em velocidades relativísticas, mas significa que você teoricamente precisaria de energia infinita para mover massa até a velocidade da luz. Mas, se você lançar um objeto do tamanho de um asteroide em um planeta próximo à velocidade da luz, toda essa energia seria liberada de uma só vez. Esse tipo de ataque pode facilmente acabar com toda a vida em um planeta,
e as pessoas nem o veriam chegando. Qualquer raça inteligente estaria muito ciente do potencial de impacto de objetos como este. Para nós, só precisamos olhar para os dinossauros. Não é necessário o uso de armas nucleares ou soldados em terra para lutar em uma guerra alienígena. Apenas rochas jogadas muito, muito rápido. Isso abre uma possível resposta ao paradoxo de Fermi. Se existem civilizações alienígenas, e se qualquer uma delas se provou estar disposta a fazer isso, talvez outros alienígenas tenham percebido que é simplesmente mais seguro não se comunicar. Deixar outras raças saberem que você está lá simplesmente colocaria um alvo em suas costas. Afinal, se duas raças pudessem fazer isso e não vissem, poderiam realmente confiar um no outro? Quem atacaria primeiro? Eles podem nos ver como um risco que não estão dispostos a correr. Conhecida como a teoria da floresta negra, essa possível resposta ao paradoxo de Fermi diz que os únicos alienígenas estão em silêncio, simplesmente porque não desejam estar no possível alcance desses tipos de armas destruidoras de planetas. Como caçadores viajando cautelosamente por uma floresta escura, estão todos quietos ou mortos, e foram sujeitos a essa pressão seletiva. No entanto, este não é o único modelo plausível de comportamento que ainda pode nos impedir de ver alienígenas. A segunda opção é simplesmente a indiferença. Com bilhões de anos de história em jogo, pode não ser o caso de estarmos em paridade tecnológica com todas as outras formas de vida que possam existir. A vida alienígena pode simplesmente estar tão além de nós que eles nos consideram tão desinteressantes quanto uma formiga. Eles podem não estar falando conosco porque não temos nada de interessante para lhes dizer. Por que você não tenta falar com os insetos em seu jardim? A lacuna é muito grande. Você entende o que eles querem perfeitamente e eles não têm esperanças de entender você. A comunicação seria francamente inútil. Dito isso, a vida pode ser rara no universo. Se eles desejam recursos e estão muito além de nós, provavelmente não precisam necessariamente minerar nosso planeta. Podemos ter valor como curiosidade, algo a ser deixado em paz para simplesmente florescer, porque decidiram que temos algum valor como espécime em algum tipo de grande zoológico cósmico. E como qualquer tratador lhe dirá, quanto mais perto você conseguir um recinto para se parecer com o habitat natural de um animal, mais feliz esse animal normalmente é. Embora possam não se importar conosco, talvez eles não desejem nos alarmar entrando em nosso habitat natural. Para ser justo, esta é uma linha de raciocínio bem válida. A humanidade provavelmente acharia muito angustiante saber que, de fato, não estamos no topo da cadeia alimentar, e que nossa própria existência depende da leve indiferença de uma raça alienígena muito superior. Claro, se isso for verdade, precisaríamos ter cuidado. Em minha casa posso estar perfeitamente disposto a viver e deixar viver quando encontro formigas em meu jardim. Mas quando as formigas entram na minha cozinha, posso rapidamente usar um inseticida. É inteligente não provocá-los. Ambas as ideias sobre comportamento alienígena são sombrias, então você ficará feliz em saber que existe uma alternativa ao ódio e à indiferença. E de fato pode ser o mais realista para os níveis mais altos da sociedade. Cooperação. A cooperação existe dentro da natureza. Nem toda a vida compete. Dentro das espécies, matilhas de lobos podem cooperar para alcançar seus objetivos, protegendo aqueles dentro do grupo, mesmo quando atacam os de fora. Existem supercolônias gigantes de formigas que fazem isso, trabalhando juntas e abrangendo países inteiros, com cada colina se considerando parte da mesma colônia. Agressivo para aqueles de fora, mas solidário e até mesmo abnegado em relação àqueles de dentro. Há vantagens em cooperar. Como nós humanos estamos bem cientes. Não teríamos chegado a lugar nenhum se não tivéssemos aprendido a trabalhar juntos. O conhecimento compartilhado permite a criação de todos os tipos de tecnologia. Ironicamente,
Ninguém sabe realmente como construir um computador do zero. Mas há algumas pessoas que sabem como construir uma placa-mãe, outras que sabem como construir uma tela, e outras que sabem como explorar os recursos. E todas essas pessoas sabem que as outras pessoas existem e, portanto, podem trabalhar juntas. Historicamente falando, há evidências convincentes de que, com o passar do tempo, nós, humanos, também nos tornamos melhores nesse tipo de pensamento cooperativo. Antigamente, grupos de humanos eram localizados em pequenas tribos, lutando contra outras pequenas tribos. No entanto, isso é elevado a reinos pequenos, depois reinos grandes, depois países inteiros e alianças que atravessam as fronteiras nacionais. Seguindo isso até sua conclusão natural, em algum momento, pode existir uma nação da qual todos os humanos do mundo se sintam parte. Um planeta Terra unificado. Mas por que esse é um resultado mais provável do que a violência? Simplificando, a tecnologia força isso. Não apenas removemos as barreiras à comunicação, quanto mais avançada nossa comunicação se torna, mas à medida que nossa capacidade de nos destruir aumenta, simplesmente não há alternativa a não ser aprender a conviver. Além da aniquilação total, é claro. Mas essa é uma alternativa bastante desagradável. E assim, é possível que os alienígenas tenham se desenvolvido da mesma maneira. Se o fizessem, como poderiam se comportar em relação ao universo em geral? Embora eles ainda possam inicialmente ser agressivos com estranhos, em última análise, podem ter tentado levar isso para o próximo nível, abraçando novas raças alienígenas como irmãos e irmãs, parte de um grande todo galáctico. É apenas uma continuação da tendência. Com potencialmente milhões de anos de história tateando os perigos da violência, eles podem realmente abominar a luta, e podem haver milhões de alienígenas de muitas raças diferentes, todos cooperando pacificamente sob uma única bandeira. Mas então, por que não os vemos? Bem, talvez eles prefiram nos deixar aprender nossas próprias lições históricas sobre o valor da cooperação antes de falar conosco. Uma raça agressiva não beneficiaria a comunidade galáctica como um todo, então, até que aprendamos a nos dar bem, raças alienígenas avançadas podem não querer compartilhar conosco suas ideias e tecnologia. Especialmente se esses brinquedos pudessem ser usados por nós como armas. Talvez eles acreditem que vamos descobrir como nos dar bem, ou então que vamos nos exterminar. De qualquer forma, enquanto isso, é melhor que eles fiquem de mãos dadas. Como qualquer pai, às vezes dizer algo a uma criança não é suficiente para que uma lição seja absorvida. Às vezes, a experiência é o único bom professor. Pode haver uma comunidade galáctica lá fora, apenas esperando para nos receber. Violência, indiferença, benevolência. Em teoria, qualquer um desses, ou todos em alguma combinação, podem ser as razões pelas quais não ouvimos falar de vida alienígena. Em todo caso, seria sábio agir com cuidado. Conhecer civilizações alienígenas pode parecer emocionante, mas inevitavelmente viria com terríveis riscos e possivelmente fantásticas recompensas. Mas vale a pena apostar? A busca por vida alienígena é uma difícil tarefa. Como saberíamos que os alienígenas existem? Uma resposta óbvia seria se eles visitassem nosso planeta em massa. Se, como no filme Independence Day, seus discos flutuassem sobre todas as cidades do mundo. Ou talvez se seus enviados se encontrassem conosco, apertando a mão de nossos líderes mundiais com uma transmissão em rede mundial. Ou talvez se eles começassem a negociar conosco e suas invenções e recursos começassem a aparecer em nossa vida cotidiana. Felizmente ou infelizmente, não há evidências de que isso tenha acontecido. Mas, embora visitas de alienígenas certamente sejam preferíveis, essa não é a única maneira possível de os alienígenas provarem sua existência para nós. É muito mais plausível que eles façam isso com o uso de sinais.
Passamos muito tempo neste canal discutindo alguns dos motivos pelos quais os alienígenas podem não ter falado conosco. Mas, por outro lado, quais são as evidências mais fortes de que talvez eles já tenham feito isso? Quais sinais são considerados os melhores candidatos até agora para uma mensagem de uma civilização alienígena? Obviamente, quando se trata de sinais alienígenas, existe alguma ambiguidade sobre o que exatamente estamos procurando. Os alienígenas são, afinal, alienígenas. Não temos certeza do que esperar deles, já que provavelmente evoluíram em condições diferentes das nossas e podem ter perspectivas culturais que fazem todo sentido para eles, mas para nós são completamente obscuras. Sua definição de uma boa maneira de dizer olá ao universo pode ser muito diferente da nossa. Pesquisadores que procuram possíveis sinais de outros planetas precisam manter a mente muito aberta sobre como pode ser um sinal extraterrestre. Mas isso significa que esses sinais podem ser confundidos com sinais de fontes naturais que simplesmente ainda não entendemos. Como podemos perceber a diferença? Vejamos alguns exemplos do que quero dizer com isso. Em 2019, como parte da iniciativa Breakthrough Listen, o telescópio Parkes Merian, na Austrália, estava observando Próxima Centauri, a estrela mais próxima da nossa. Estava registrando dados para aprender mais sobre explosões solares. Mas quando os pesquisadores do SET, um termo coletivo para a busca por vida extraterrestre, analisaram os dados coletados algum tempo depois, encontraram algo em comum. Um sinal que mais tarde veio a ser conhecido como BLC-1. A estrela mais próxima da nossa poderia realmente abrigar vida alienígena avançada? Este sinal foi fascinante, já que não poderia ser facilmente explicado por fontes convencionais. Durou várias horas, o que é mais longo do que o tempo que normalmente leva um satélite humano para passar em nosso céu. Ele tinha desvio de sinal. Sua frequência estava mudando, o que implicava em um possível movimento em relação ao telescópio, então provavelmente não vinha de um objeto estacionário criando interferência na Terra. Um dos aspectos mais convincentes que tinha a seu favor era seu sinal de banda estreita fino. Na natureza, as ondas de rádio nunca são tão estreitas em seu alcance, elas sempre flutuam, ao menos que exista alguma fonte natural que ainda não tenhamos descoberto. A exceção que produz um sinal tão conciso como este é a tecnologia, seja humana ou alienígena. Quando nenhuma explicação óbvia para sua existência podia ser encontrada entre as fontes humanas, naturalmente os cientistas se perguntavam: este poderia ser o sinal de vida alienígena que estavam procurando? Junto com o sinal UOL, que abordamos em um vídeo anterior, o BLC-1 é um dos mais fortes candidatos a sinais que podem ter sido criados por civilizações alienígenas. No entanto, até mesmo esse sinal apresenta incongruências. Os cientistas não conseguiram vinculá-lo a nenhuma fonte de interferência óbvia da tecnologia da Terra, mas, em um exame mais detalhado dos dados, combinou com outras assinaturas de ondas de rádio que surgiram em outros dias da pesquisa, exceto que esses outros sinais ocorreram, não importando em que direção o telescópio estava apontando. Eles também não conseguiram detectar o BLC-1, o sinal de Próxima Centauri, com observações posteriores. Portanto, embora não saibam exatamente o que interferiu no telescópio para produzir o BLC-1, as chances de ser interferência são bastante altas. Vamos dar uma olhada em outro candidato, o difícil de pronunciar SHG B02+14A. Quando o projeto OSMA, um dos primeiros experimentos do SET, foi iniciado em 1960 por Frank Drake, começou com base no fato de que, se a vida alienígena se comunicasse com o resto do universo, eles o fariam na frequência de 1420 MHz. A lógica por trás disso era que essa é a frequência emitida comumente pelo hidrogênio, um dos elementos mais difundidos no universo. Os alienígenas que procuram estabelecer comunicação com outras civilizações podem usar essa frequência como uma espécie de sinal padrão, um comprimento de onda que provavelmente tem um significado especial para qualquer raça. Isso bem pode ser um salto de lógica,
mas certamente tornou o SHGB-02 mais 14A interessante mais tarde. Por que esse sinal? Vamos chamá-lo de SHG para o restante desse vídeo, por falta de um nome mais forte. Realmente foi transmitido neste exato comprimento de onda. SHG foi detectado em 3 ocasiões distintas em 2003, usando o telescópio Arecibo e o poder computacional de 5,2 milhões de computadores domésticos, como parte da iniciativa SET at Home, um programa bastante interessante que infelizmente não está mais em execução. SHG não tinha uma explicação óbvia para sua origem na natureza e não parecia ser interferência, mas também era muito fraco para se afirmar com certeza se era claramente tecnológico ou não. Além disso, sua localização era peculiar, veio de um local desprovido de estrelas até 1000 anos-luz de distância da Terra. E embora tenha experimentado um desvio, o fez de uma maneira que deixou os cientistas desconfiados. Se um sinal se originar de um planeta, há algumas coisas que podemos razoavelmente inferir. Um sinal sendo transmitido de um planeta, seja na superfície ou em órbita dele, provavelmente experimentaria algum deslocamento como efeito Doppler, à medida que alternasse de se afastar de nós para vir em nossa direção através do caminho circular que estaria tomando no espaço. Também haveria momentos em que desapareceria totalmente de vista enquanto se movesse atrás do planeta. Embora SHG realmente tenha experimentado flutuação em sua frequência de sinal, variando de 8 a 37 Hz por segundo, isso só viria de um planeta que girava 40 vezes mais rápido que a Terra, o que parecia alto. Também era estranho que, cada vez que o sinal era detectado novamente, não importa onde estava quando foi avistado pela última vez, sempre começava em 1420 MHz. As chances de você olhar para um transmissor em órbita, em 3 ocasiões separadas e cada vez vê-lo começando exatamente no mesmo local, são incrivelmente pequenas, que é justamente o que precisamos para que faça sentido. Essa observação indicou que era mais provável que SHG fosse algum tipo de falha na tecnologia. Ao observar o processo pelo qual os sinais BLC1 ou SHG foram avaliados, obtemos um insight interessante sobre como o SET determina se algo pode ser de origem alienígena. Para mim, é um método que se alinha melhor com esta citação de Sir Arthur Conan Doyle, nas palavras de seu famoso detetive Sherlock Holmes: quando você eliminou o impossível, o que resta, por mais improvável que seja, deve ser a verdade. Cada vez que os pesquisadores encontravam um novo sinal, eles começavam eliminando todas as alternativas possíveis. Poderia ser interferência de um satélite passando? Existe algo na natureza que conheçamos que possa estar produzindo esse efeito? Podemos explicar de outra forma por que esse sinal está aqui e se comportando dessa maneira? Até agora, explicações alternativas foram encontradas para todos esses candidatos à comunicação alienígena. Mesmo nas ocasiões em que a interferência humana pode ser totalmente descartada, isso ainda deixa em aberto a possibilidade de que esses sinais misteriosos podem ser apenas fenômenos naturais desconhecidos. E essa é precisamente a discussão atual sobre o último candidato para sinais alienígenas que eu gostaria de deixar a vocês hoje: as rajadas rápidas de rádio. Se uma civilização alienígena fosse detectada, uma emissão de sinal talvez não fosse intencional de sua parte. Ativação de motores poderosos ou disparo de feixes, todos podem liberar rajadas de energia que denunciariam uma civilização galáctica, o que torna as rajadas rápidas de rádio bem interessantes. São, como o nome sugere, rajadas muito rápidas de ondas de rádio. Detectamos centenas dessas estranhas rajadas de milissegundos no céu. Os cientistas teorizam que pode haver milhares ocorrendo todos os dias. Foram detectadas principalmente fora de nossa galáxia, mas uma foi detectada dentro da Via Láctea em 2020. Então não são completamente estranhas para nós. Parecem vir de campos magnéticos extremamente poderosos. E até o momento, os cientistas não têm uma ideia clara sobre qual pode ser sua origem. Existem muitas teorias. Talvez sejam emitidas por estrelas de nêutrons ou mesmo por buracos negros. Mas não há nenhuma prova que coloque qualquer teoria sobre a outra, incluindo a da tecnologia alienígena.
O radiotelescópio CHIME, no Canadá, tem um design exclusivo que o torna ideal para detectar esses fugazes pontos no cosmos. Evitando a armadilha de outros telescópios, em vez de apontar para qualquer ponto no espaço, seus múltiplos refletores cilíndricos parabólicos são capazes de extrair dados de uma faixa inteira do céu ao mesmo tempo. Ele começou suas atividades em 2018 e continua forte até hoje. Detectou rajadas rápidas de rádio que estão se repetindo, bem como uma que está definitivamente associada a uma estrela magnetar. Talvez todas essas rajadas possam ser associadas a essas estrelas? Talvez não. Mas esse é justamente o ponto. Talvez um dia possamos identificar as origens de todas as rajadas rápidas de rádio e saberemos que têm uma origem perfeitamente natural. Talvez a busca por vida alienígena tenha de começar de novo. Mas sempre há aquela tentadora esperança, aquela própria possibilidade de que um dia, conforme os cientistas descartem sinal após sinal, que finalmente um chegará, desafiando qualquer explicação alternativa. Se todas as outras explicações puderem ser descartadas, se pudermos dizer com certeza que nenhuma fonte natural causou isso, então, nas palavras daquele grande detetive, não teremos escolha a não ser aceitar o improvável. Então é isso. Esses são alguns dos nossos melhores candidatos a sinais alienígenas, mas até eles são acompanhados de equívocos e possível má interpretação. Ainda não encontramos um sinal que aponte conclusivamente para a existência de alienígenas, mas isso não quer dizer que nunca o faremos. Até agora, não são sinais alienígenas, mas um dia podem ser.